O destaque final vai numa linha parecida, veja só, com a que o Faustão falou ontem. Eu já tinha me preparado para falar isso quando vi a manifestação aí dele. Ele cobrou sensatez dos três poderes. A manifestação vai mais ou menos nessa linha. As ruas se manifestaram no fim de semana e é preciso que agora os mandatários façam a lição de casa. Cada um deles tem uma lição de casa a fazer. Ao Congresso cabe ouvir o chamado da rua, que não quer uma lei de abuso de autoridade votada na base do abuso de autoridade e não quer 10 medidas de combate à corrupção transformadas em 10 medidas de estímulo à corrupção. Foi muito claro, foi uníssono, foi em todo o Brasil. Então, as duas coisas que têm que ser feitas. Amanhã não pode ser votada essa proposta, tal qual o presidente do Senado, Renan Calheiros, quer, e como o senador Roberto Requião, que xingou os manifestantes no fim de semana, relatou. Isso não pode prosperar e eu acho que um pouco de sensatez fará bem aos senhores senadores para que tirem da pauta essa proposta e analisem melhor o que eles estão propondo como resposta ao que a rua está cobrando. Ao presidente Michel Temer, que não foi diretamente cobrado nos protestos do fim de semana, cabe mediar essa situação para que seu governo não seja engolfado por mais uma crise, porque ele certamente vai sofrer efeitos da delação da Odebrecht, a gente já sabe disso, então é preciso que ele se fortaleça, se previna para que não seja sacolejado pelo que está por vir. Então, ele já tentou mediar um acordo para que Renan tire da pauta, ele precisa ir nessa mesma linha, precisa deixar claro que vai vetar o que for abusivo, que for aprovado do Congresso, porque aí ele desencoraja o Congresso de aprovar medidas para cercear a Lava Jato. E ao Judiciário também tem uma lição de casa a ser feita. Quando pediu vista da DPF, que questiona se uma pessoa que é réu pode fazer parte de um cargo, pode ocupar um cargo que o coloque na linha sucessória, o ministro Dias Toffoli disse estranhar o julgamento daquela matéria porque não havia um caso concreto, segundo ele. Ele disse que a DPF se aplica a um caso concreto, que aquela era aplicada ao Eduardo Cunha, que não havendo mais o objeto, ele tinha que analisar melhor se ainda havia por que julgar aquilo. Isso apesar da maioria do Supremo já ter decidido que não, um réu não pode ocupar um cargo na linha sucessória. Pois bem, ministro Toffoli, agora o presidente do Senado que está na linha sucessória é réu e foi transformado em réu pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Então estamos diante sim de um caso concreto. O senhor só recebeu na sexta-feira o pedido de vista que fez há mais de um mês. Mas o caso é simples, os ministros se manifestaram em votos bastante curtos, bastante sintéticos e muito objetivos. É o caso do senhor, então, liberar em pouco tempo, um tempo hábil para a pauta, para que a ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo, que está cobrando medidas do Congresso, paute extraordinariamente essa DPF ainda este ano, para que o Supremo também dê uma resposta ao Fora Renan, que foi uníssono nas manifestações. Então, eu acho que cada um dos poderes tem uma tarefa a desempenhar e ela tem de ser desempenhada com rapidez esta semana. Não pode ser com delonga para só depois do recesso. A população já demonstrou que quer respostas agora.